Então, continuando, agora eu vou falar do meu testemunho. E quando o Senhor falou, né, sede de ti, eu fui exatamente tomar água logo pela manhã, a hora que eu acordei. E foi muito forte, porque logo no meu início, quando eu falei, né, que o Senhor tá me levando a ler Gênesis, aí me falando, volta para o início, volta para a sua identidade. Foi quando o Senhor me fez a saber a minha verdadeira identidade. E foi quando eu comentei já nos outros vídeos que logo que eu comecei a caminhar com o Senhor, que Ele falou que Ele era meu Pai, que Ele ia cuidar de mim, foi quando eu comecei a passar por uma profissional, uma psicóloga, o nome dela é Jussara, e ela foi logo quando a minha mãe morreu, depois eu já comecei fazer acompanhamento com ela, só que aí é aquele negócio, né? Eu comecei a ficar. Comecei a trabalhar, né, onde você começa a fugir do foco, e ali, né, foi aonde eu comecei a trabalhar, comecei a não ter mais tempo, é onde, né, o inimigo vem, começa a te oferecer outras coisas, e você tá ali com tanta coisa, e é onde você, se você não ficar firme, não se posicionar, é onde você acaba se distraindo e saindo do caminho. Mas tudo isso já estava na direção do Senhor, então o Senhor já sabia que eu ia viver tudo isso, até porque para eu ter o testemunho hoje, poder contar e ser tudo para a glória do Senhor, porque tudo que a gente vive na nossa vida vai se tornar um testemunho, mesmo as nossas escolhas, o Senhor já sabe tudo que nós vamos viver e vai ser tudo para a glória dele. Então foi quando eu parei de fazer acompanhamento com a psicóloga e aí me afastei, comecei a trabalhar e aí comecei a viver outras coisas, comecei a fazer minhas próprias escolhas e aí quando é onde a dor da gente vem, o sofrimento vem, por isso que é importante viver o luto, passar por um acompanhamento e aí quando foi que eu fui vendo tudo desmoronando, mas aí é onde você começa a se preencher, que é onde o inimigo traz os banquetes para fazer você ter uma alegria momentânea, uma alegria que só vem agora, tipo assim, vai te dando aquelas migalhas. Olha, traz uma felicidadinha aqui, traz isso aqui, vai colocando coisa só e vai trazendo as coisas só para você não ter tempo de pensar no sofrimento, não viver o luto, não sofrer, não ver que você precisa de uma ajuda. E aí foi quando eu fui empurrando, né? E aí eu não fui mais com ela, depois a minha irmã faleceu também, aí veio uma outra dor, né? Depois quando meu pai também faleceu e tudo vai acumulando, e aí vem vindo de, né, muito tempo. E é onde você só vai preenchendo de coisas, é onde o inimigo vê onde é a sua fraqueza, ele coloca aquele banquete para você achar que, nossa, tá te preenchendo, é onde vem aquela coisa que te traz uma felicidade, é onde coloca aquelas pessoas para falar coisas, né, o que você quer ouvir, não o que você precisa, né? Então é tudo isso, mas tudo isso já tá tudo escrito. O Senhor já sabe que a gente vai viver tudo isso. Então, como eu já falei ali no primeiro vídeo, não deixa Satanás ficar te acusando, porque o Senhor, quando você se rende a Ele não vem falar do seu pecado. Ele vem falar que Ele é o Pai, que Ele te ama e que Ele quer te ajudar. É isso. E que é só a gente se render a Ele. E Ele faz grandes coisas. Eu tô aqui, prova disso para falar. Tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E sou grata. E aí, quando hoje de manhã, eu falando, né, da psicóloga, por quê? Eu tenho uma jarra. Quando eu comecei a fazer o tratamento lá com ela, o acompanhamento, ela todo dia de manhã, quando eu chegava, né, lá para fazer a consulta, né, ela, muitas vezes eu não conseguia falar, ou às vezes eu falava e começava a chorar, ela sempre vinha me servindo uma água, com uma jarra bonita, assim, transparente, bonita, eu ficava olhando, ó, mesmo passando todo aquele processo, tudo, mas eu ainda conseguia olhar os detalhes, e ela, né, tudo ali, me servindo aquela jarra bonita, com aquela água ali cristalina, e eu falava para ela, nossa, Ju, não sei se eu falei o nome dela é Jussara, e ela pegou e falou assim, eu falei, Ju, eu chamo ela de Ju, eu falei, Ju, que água... Que jarra bonita. E ela falou, menina, é um filtro. E eu falei, sério? E ali já sai até do... Aí você acaba até esquecendo o que você tá vivendo e começa a falar da jarra. E aí foi quando ela falou pra mim que era um filtro. E ela falou assim, eu vendo, se você quiser. E aí ela pegou e falou pra mim, eu tenho pra vender. E aí foi quando eu comprei. E foi um investimento, assim, que até hoje eu não me arrependo. Porque
Não é uma coisa barata, não, mas foi necessário, porque aquilo ali não foi só a questão da água, não. Aquilo ali falou comigo. E hoje foi quando eu fui beber a água, quando o Espírito Santo falou comigo que eu ia contar o meu testemunho, que era onde que o Senhor falou, sede de ti, porque exatamente quando eu peguei aquela jarra, quando era nas madrugadas, eu passava as noites às vezes acordada, que a minha pressão começava a subir, eu com aquele negócio da ansiedade, com medo de voltar ao pânico. Quem já teve pânico sabe como que é horrível. Eu com medo de passar mal na madrugada, eu olhava para aquela jarra e vendo aquela água ali sendo filtrada, aí eu falava assim, não, o jeito de eu orar, eu falava, ó Espírito Santo, faz na minha vida igual essa jarra, purifica, me deixa com essa água cristalina, faz como esse filtro, tira tudo que está dentro de mim. E eu orava, eu falava, várias noites eu olhava para aquele filtro ali e fazia minha oração, assim, era tipo clamando, Senhor. Eu falava, muda a minha vida, faz igual essa água, purifica ela para ela ficar cristalina. E eu falava com o Senhor, faz como, porque o Senhor fala, a água fala da vida, o Espírito Santo, né? Ele limpa, ele purifica. Então foi quando hoje o Espírito Santo fez eu relacionar tudo, e foi tudo exatamente o que aconteceu na minha vida. Ele me purificou, ele me limpou, ele foi me curando, ele foi me libertando. E aí é tão maravilhoso, porque quando hoje eu pensando, né? E aí lá atrás, ó, quando eu comprei essa jarra, eu tive que pagar um preço, tudo existe um preço, há um preço a se pagar. E foi quando eu paguei com gosto aquilo ali. E eu falava, parece que eu tinha ganhado um presente, mesmo naquela dor, mas assim, eu sempre gostei, né, de coisas da cozinha, sempre achei bonita. Então, aquilo ali eu falei, nossa, que lindo. E eu sempre deixo ela lá no meu quarto, né, e sempre deixo ela na mesinha lá, que hoje é o lugar que eu mais fico, é onde eu faço meu devocional. E ali eu olhava para ela da minha cama, deitada, e falava pro Senhor, Senhor, faz na minha vida o que faz a minha vida ficar como essa água cristalina, purifica. E essa jarra é assim, você coloca a água dela na parte de cima e ela vai filtrando, e a água purificada ela fica embaixo. Ela é uma jarra e a água sai de baixo, ou seja, e é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele vem, a gente está cheia, ele nos purifica, passa a água limpa e vai fazendo o quê? Vai levando a gente lá para o profundo. Porque a água fica no fundo, o profundo. O que é o profundo? É quando a gente vai buscando mais dele, é onde ele vai saciando a gente, vai nos enchendo, até a gente transbordar. O transbordar é o profundo, é quando ele vai revelando as coisas que eu jamais imaginava, que eu já tenho contado algumas experiências aqui do sobrenatural. E isso não fala só de bênção do sobrenatural, fala de bênçãos naturais. Eu também tenho vivido grandes bênçãos. Aí o segredo é da questão que eu falei, que finaliza com a vida com abundância, porque isso é a palavra que nos diz, né? O Senhor nos garante isso, ele dá vida e vida com abundância, ou seja, não falta nada, é uma vida que você é satisfeita com tudo, é grata. Hoje eu estava aqui preparando meu almoço e depois eu sentei aqui falando, Senhor, obrigada, porque até para almoçar eu não tinha tempo, eu engolia uma comida, vivia no celular, fazendo coisa, era dependente de um celular, e hoje eu falei, Senhor, eu estou liberta de tudo, liberta de celular, liberta de tudo, hoje eu estou livre. Hoje eu estou livre, liberta. E eu falei, Senhor, muito obrigada. E é exatamente isso que tem acontecido na minha vida. E aí, por que o Senhor fala sede? Ele falando, quando ele falou sede de ti, é a falta da presença. Só que aí, né, você fala assim, mas você está buscando. Não, o que ele está falando? Hoje ele falou isso para eu contar meu testemunho, mas também me falando, filha, continua me buscando, continua bebendo a água, porque quanto mais eu buscar ele, quanto mais eu se encher dele, mais eu vou transbordar. E assim é que ele quer fazer na nossa vida, transbordar e a gente viver uma vida com abundância e ajudar outras pessoas a beber da água da vida, né? A viver, a caminhar. E o que é? Ter a presença dele. Para ele, quando que a gente sente falta da presença? Quando a pessoa está longe da gente. É a mesma coisa assim a nós com o Senhor. Se a gente ficar longe dele, como? Sem orar, sem jejuar, sem fazer a nossa vida de tal dia a dia. E hoje, eu falando para o Senhor, Senhor, muito obrigada. E aí teve uma hora, né, que agora você vai rir também. Porque eu comecei a rir e falei, Senhor, por que você não me parou antes? Por que o Senhor não fez tudo isso antes comigo? Se eu soubesse que era tão maravilhoso ficar na tua presença, eu queria ter parado isso antes. Aí acho que o Senhor deu risada, né? E me lembrando lá de Adão, né? Quando Adão falou, foi a Eva que deu o fruto para ele comer. Lembra lá do pecado?
A gente transferindo o pecado, a culpa para Eva, né? E assim a nossa vida. E eu acho que e hoje, a hora que aí eu falei isso pro Espírito Santo, mas na hora o Espírito Santo já me lembrou de Adão. Tá querendo ser igual a Adão, né? Transferir a culpa agora para mim. Por que eu não parei? Por que você? Aí o Espírito Santo já fala para mim. Por que você não parou antes? Eu estava aqui, te esperando. E é assim que o Senhor está. Todo o tempo nos esperando. Então, se você se sente assim, né, perdida, sem direção, sem sonho, o Senhor está sentindo falta da tua presença. Porque quando Ele fez nós, quando Ele já nos criou, Ele já nos deu a vida. E Ele só está esperando a gente. Ele está do ladinho falando, estou sentindo só falta. E é onde a gente, né, espera acontecer tudo para a gente sentir falta do Senhor. E que não seja isso, né? O meu desejo é que não seja esse ponto para você chegar num pânico, ansiedade, perder tudo, não. Que você hoje mesmo fala para o Senhor se tem coisas que você fazia, né? Que de orar, de falar com Ele, de agradecer. Se você faz tempo que não faz, hoje Ele está falando, seja de ti, seja da tua presença, seja de coisas que você fazia para o Senhor. É isso que Ele está falando. E para quem tá falando com o Senhor, ele falando, não para, porque senão eu vou sentir sua falta também. Para quem nunca teve essa experiência, ele tá falando, eu estou aqui, eu te fiz, foi eu que te dei a vida. Eu quero a sua presença também. Então o Senhor, ele sente falta de quem ainda nunca teve uma experiência com ele, de quem está tendo uma experiência com ele, de quem tinha uma experiência com ele e se afastou dele. Então ele tá falando para mim, para você, para todos, que está com sede, porque o Senhor, quanto mais a gente está com Ele, mais Ele tem para nos transbordar, mais Ele enche de vida, mais vida e vida com abundância. Tá bom? Que meu testemunho, né, seja para edificar a sua vida e eu quero, né, glorificar o Senhor. Hoje meu dia foi de agradecimento, eu poder compartilhar, eu poder parar. E quando eu estava anotando aqui tudo que o Espírito Santo estava me falando, né, o que Ele tinha feito na minha vida, o processo, o que eu venci, o que eu tive que renunciar, mas o que eu tive que lutar, o que eu tive que me posicionar para eu chegar até aqui hoje eu poder, né, desfrutar de um dia e saber que nada e ninguém me domina mais, a não ser o Espírito Santo, a não ser Jesus, é o único que tem dono da minha vida hoje. Então, assim, e poder saber que com Ele a gente há liberdade, porque Ele nos dá liberdade. Quem nos prisiona é o diabo, é Satanás que nos prisiona, para ficar preso e não viver o que Deus tem para nós. Jesus não, Jesus ele nos liberta e nos deixa livre. E assim é meu desejo, que você também se sinta presa hoje, se sinta livre. Fala para Jesus, eu estou aqui, eu quero a tua presença também. Porque da mesma forma que o Senhor, ele falou hoje, sede de ti, ele quer que a gente também tenha sede dele. Para a gente tomar da água da vida e nunca mais ter sede. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Tchau.